Acabou a questão de você achar profissional bom no mercado solto. Não tá, desculpa te informar, e isso não vai voltar. Porque a gente pode ter processos bem implementados, mas se a gente não tiver pessoas preparadas, a gente não consegue manter essa implementação. Eu acho que antes de você demitir, se aquela pessoa tem um talento, você precisa avaliar outras oportunidades dentro da empresa. Iniciamos hoje mais um podcast Gestão em Ação, com a diretoria da Supra IBR Consultoria. Hoje o nosso objetivo aqui é falar para você o impacto da liderança nas finanças, no comercial e nos processos da sua empresa. Só que nós vamos falar de um formato um pouco diferente, bem dinâmico, para que você possa entender como praticar isso no seu negócio e não deixar que a sua liderança seja uma liderança fraca, frágil, e sim uma liderança que traga resultado efetivo. Só que não é liderança aprendida nos cursos, e sim uma liderança operacional, diária do seu negócio. E hoje nós temos aqui a presença dos nossos players da Supra, os nossos diretores, vamos dizer assim, Igor Sixel, especialista em gestão de pessoas, Cíntia Paixão, especialista em processos, Wendel Fernandes, especialista em finanças, e eu, William Malta, que vou ser aqui o mediador desse bate-papo, especialista em expansão de negócios. E para que nós sejamos aqui já bem objetivos dentro da nossa demanda, quero trazer uma pergunta para o nosso especialista em gente, Igor Sixel. Igor, vamos falar um pouquinho agora do impacto comercial dentro de uma contratação mal feita. Eu quero te ouvir, Igor, dentro de uma visão. eh, Hoje nós pensamos que o principal setor de uma empresa é o comercial. Porque se uma empresa não vende, se uma empresa não tem a sua atração comercial, ela não tem gestão financeira, ela não tem gestão de pessoas e ela não tem nem dinheiro para pagar a operação. Então não adianta nada eu ter um negócio se eu não vendo. Mas e a contratação, Igor? Como é que a gente contrata uma equipe comercial arrojada que traga resultado para a operação e que realmente me traga a visão de crescimento que eu mereço para o meu negócio? Pega essa bomba e responde para nós. Depois eu vou te devolver uma outra, hein. Essa pergunta é de vestibular, William, mas o que que a gente tem percebido? Muita coisa tem mudado, né, no mercado de trabalho. A gente percebeu que a gente teve uma evolução da sociedade, né, houve uma mudança na sociedade e houve uma mudança na sociedade pós-pandemia. Então eu tenho uma nova geração e tenho uma pós-pandemia, e a gente teve um chacoalhão em hábitos, comportamentos e aí vai. Quando a gente fala de contratação, todo mundo tem colocado muita conta na nova geração, e não é bem assim. A nova geração, ela está disposta a trabalhar, mas ela não está disposta a trabalhar dentro dos nossos moldes como a gente sempre trabalhou. E tem dado estatístico que a gente fica surpreso, né, por exemplo, 6% das pessoas hoje, dos jovens, querem assumir um cargo de alta liderança. Então, mudou muito esse comportamento. E para te responder essa pergunta de vestibular, eu vou trazer esse ponto. Primeiro, a empresa, ela precisa ser atrativa. Acabou a questão de você achar profissional bom no mercado solto. Não tá, desculpa te informar, e isso não vai voltar. O profissional bom está hoje dentro de alguma empresa, ponto. E o que que faz esse cara sair dessa empresa e ir para sua empresa? A sua empresa ser atrativa. E a gente não está falando de salário, porque se falar só de salário, a gente está falando de leilão. Então não é o caso. A sua empresa ela precisa ter várias variáveis ali, são N variáveis que vão compor quando a gente fala que, cara, trabalhar na empresa do William é massa, cara. Eu vou deixar minha empresa porque eu acho que lá tem oportunidade de crescimento e aí vai. Então, primeiro ponto, a própria empresa ela precisa saber seus valores, precisa se conhecer bem, entender qual é o perfil do candidato e não é só currículo, é comportamento. E transferir isso para as entrevistas. Uhum. Então, assim, o primeiro passo é esse. Não sei se todo mundo concorda ou se tem algum ponto aí para completar, mas estou Bacana. dando o primeiro passo. Tem um ponto que eu acho interessante que no nível operacional, na minha opinião, ainda é salário, no nível super operacional. E a gente está falando do cara que ganha um salário mínimo, um pouco mais. Mas no nível ali de analista ou comercial, como é o caso específico dessa pergunta, aí sim a gente precisa preparar a empresa para a empresa ser de fato boa para trabalhar, para a pessoa interessar, né, se candidatar, enfim.
aquela vaga. E aí você vê um cargo de analista júnior, analista pleno, se preocupando um pouco menos com o salário e mais com o ambiente, mais com as condições de trabalho, com home office, com aprendizado, né? Então, realmente, como o Igor falou, acho que são vários componentes. E é interessante isso, eu acho que vale não só para o comercial que o William está colocando, mas para todas as áreas. A gente ouve com muita frequência do empresário que tá tendo não tá achando as pessoas para trabalhar na sua empresa, né? Tem um Uhum. apagão de mão de obra. E aí, esse ano, quando eu fui estudar um pouco mais sobre isso, eu vi que é geral, são todos os setores. Então, realmente, tá muito mais complicado a gente atrair o talento, então a gente precisa Legal. cuidar do jardim, né? Para Bacana. E assim, ele só, ver. só vou fazer um parêntese, tá? Tem uma frase que você falou há muito tempo, né? Contratar quem tem fome. O cara tem que ter fome, o cara tem que querer, principalmente na área comercial. Se contratar o cara meia carga para um time comercial, você já começar errado. O cara tem que ter gana, é aquela vontade de crescer. Então, esse sangue no olho precisa estar precisa Boa. estar no DNA do cara. Legal. Então vocês me trouxeram que a visão é cultura e é uma base, né, de nós contratarmos e realizarmos uma contratação correta é a cultura. Só que agora eu vou mandar uma bola para Cíntia. Quero ver se a Cíntia pega essa. Cíntia, de vez em quando eu encontro alguns gestores, alguns diretores das empresas que eles trazem o seguinte: "Ah, eu tenho que contratar um gerente para minha operação, porque ele vai resolver o meu problema". E muitas vezes eu respondo para esse gestor que se ele contratar um gerente, ele vai multiplicar o problema. Um gerente bom, ele vai multiplicar o problema. Por quê? Porque ele não tem processo definido. Porque ele está trazendo alguém para implantar processo que ele não sabe que ele precisa. E aí eu te pergunto, a minha resposta está certa? Quando eu respondo para esse diretor que antes dele contratar, ele tem que implantar processo dentro da empresa dele? Vamos lá, William. A gente fala de 3 coisas muito importantes dentro da liderança, né, que são processos, pessoas e produto. Então são 3 P's. E quando a gente fala desses 3 P's, não dá para uma liderança ela estar pronta apenas para um determinado nível, ela precisa estar pronta para os 3 níveis. Porque o líder, ele é o olhar, ele precisa estar à frente do negócio e entender da aplicação, daquilo que realmente vai ser necessário, de quais processos fazem sentido, mas também se o time está preparado. Eu falo muito que a comunicação, ela é fundamental para que tenha maior clareza, para que a liderança ela consiga implementar, mas que tenha sustentabilidade nessa implementação. Porque a gente pode ter processos bem implementados, mas se a gente não tiver pessoas preparadas, a gente não consegue manter essa implementação. Então, eu falo que tem que fazer um diagnóstico, né, o líder ele tem que ter um olhar sistêmico. O fato é que ele precisa entender do todo, não adianta a gente ter um líder que entende apenas de partes, porque senão ele vai ser um líder muito focado em alguma coisa, vai ter muito boas implementações, mas não vai ter o resultado, que o resultado vem do time. E eu ainda trago que, para a gente poder captar essas pessoas, mais do que um recrutamento, é uma atração, né. Então o líder ele precisa também ter esse olhar, porque para ele trazer essas pessoas certas para os lugares certos, ele precisa entender de pessoas. Opa. Porque senão ele pode colocar pessoas erradas executando um processo que está correto, mas que não vai ter o resultado esperado. Você trouxe um tema muito legal, Cíntia, que eu e o Wendel adoramos discutir e jogar para o Igor resolver para gente, que é gestão do conhecimento, né, Wendel? E aí eu quero você como líder hoje da Supra, CEO da Supra, trazendo para nós essa visão que eu sei que não é fácil você gerenciar o conhecimento de um colaborador, que muitas vezes ele quer atuar numa área, mas o líder tem que identificar que aquela área não é a área de tração dele, não é a área de produtividade dele, não é a área onde ele realmente consegue ser altamente explorado. Fala um pouquinho para a gente como é que você desenvolve isso, quais são as técnicas que você utiliza para desenvolver essa gestão do conhecimento, tendo a pessoa certa no lugar certo. Legal. Na minha opinião, William, é um dos principais papéis do líder, colocar a pessoa certa no lugar certo.
E isso eu me sinto até algumas vezes culpado de uma frase que eu repeti já para vários empresários: seja lento ao contratar e rápido ao demitir. Eu já não penso assim. Eu acho que antes de você demitir, se aquela pessoa tem um talento, você precisa avaliar outras oportunidades dentro da empresa. Você precisa entender que às vezes ela não está na melhor performance, na melhor posição dela. E quando você descobre e ajuda a pessoa a descobrir quais são os pontos fortes dela e onde de fato ela consegue performar, ela fica muito grata e fica inclusive fiel a você, fiel à empresa. Fala assim: poxa, a empresa me ajudou a descobrir minhas potencialidades, a descobrir meus pontos fortes, e com isso agora eu estou satisfeito aqui, né? Então, sempre quando eu penso e a gente discute esse ponto, eu me arrependo de tantas vezes que eu citei essa palavra: seja rápido ao demitir, fomentando essa cultura. Hoje eu não acredito nisso, eu acredito que tem muita gente boa, mas que está exercendo a função errada, né? Então a gestão do conhecimento, de fato, na prática, só da pessoa estar no lugar certo já fomenta ali, né, essa gestão do conhecimento. E aí, a partir daí, você vai tendo também ferramentas, né, seja POPs, seja grupos de discussão, enfim, para manter aquilo dentro da Boa. empresa. Uma coisa assim que dentro do que o Wendel trouxe, que é muito importante, é o alinhamento de expectativas. Uhum. Muitas vezes a gente faz a contratação e durante a entrevista a gente só traz os pontos positivos que a empresa tem, mas a gente não fala o que realmente são valores institucionais, o que é a cultura da empresa, e às vezes não vai ter um fit cultural. Aquela pessoa tem um currículo adequado, tem um bom posicionamento, tem ali uma trajetória, uma experiência compatível com a vaga, mas ela não é compatível com a cultura da empresa. Esses valores, eles precisam ser identificados no processo de seleção. E muitas vezes a liderança, ela nem participa do processo de seleção, fica tudo por conta do RH. E o RH vai contratar o quê? Tecnicamente, se a pessoa tem as habilidades, requisitos obrigatórios para aquela vaga. Mas não vai olhar de fato se aquela pessoa, ela é compatível com o líder, ela é compatível com a empresa. Quantas pessoas boas estão dentro da empresa, mas que vão embora por conta da liderança. São perfis comportamentais também que não combinam. Então, o relacionamento interpessoal, ele é visto também dentro das habilidades comportamentais de cada um. Então, se eu tenho alguém com um perfil mais voltado para o estável, eu coloco ele com uma liderança muito dominante, o que isso pode trazer? Talvez ele não vai ter uma conexão com aquele líder. Ele vai querer conversar, talvez vai ficar com um pouco de receio, talvez uma pergunta vai deixar de ser feita, porque aquele líder ele acaba tendo um perfil não tão receptível. Então, é importante a gente validar os perfis comportamentais, as conexões entre os times, a conexão do líder com os seus liderados. O líder, ele precisa saber entender de comportamentos, porque os perfis comportamentais, ele vai se deparar com várias pessoas de perfis diferentes. Então, se ele não tiver a habilidade de lidar com todos os perfis, a tendência é que ele lide melhor, que ele consiga se conectar melhor com aquele que é mais parecido com ele. E aí vem os vieses, né? E a gente precisa tomar muito cuidado, a liderança precisa ter um foco muito grande, e esses alinhamentos, essas percepções precisam começar durante a entrevista no processo de seleção. Não pode deixar a pessoa entrar para depois a gente identificar o gap e tentar resolver o problema. Legal, muito bom, Cíntia. Eu vou trazer um tema aqui que tem sido muito trabalhado entre nós, inclusive na nossa gestão da Supra, nas consultorias que nós desenvolvemos com os clientes, porque uma das nossas diretrizes é otimizar a mão de obra dos nossos consultados, ou seja, das empresas que nós prestamos consultoria, né? Igor, tema hard skill, soft skill. Eu quero que você fale um pouquinho para a gente sobre esses temas, mas trazendo principalmente a visão financeira disso. Porque hoje na Supra nós temos uma metodologia de trabalho que é finanças, tração e liderança. Nós olhamos necessariamente para os 3 pontos a nível de desenvolver um negócio, a nível de desenvolver uma empresa. Nós organizamos as finanças, nós projetamos tração comercial nessa empresa e nós otimizamos a liderança, porque liderança fraca não gerencia métodos e processos. Então fala para mim sobre esse termo que alguns líderes até podem saber o que é, mas que está muito em voga hoje, que precisa ser mais
aplicado dentro das empresas? Tá bom, vamos lá. Hard skills são competências leves, né? Como comunicação, sobre conversas difíceis, são temas que permeiam o nosso dia a dia e que eles não são aprendidos necessariamente em algum tipo de curso, palestra. Então, são temas que a gente acaba convivendo, mas sim podem ser desenvolvidos, tá? O termo hard skill, ele já traz a questão de competências técnicas, como formação em um tipo de programação, aprender um determinado uso de aplicativo, trabalhar pontos específicos de como negociar. Então, são competências técnicas e competências comportamentais. Sempre o reflexo vai ser no resultado. Esse é um ponto que o empresário precisa aprender, é um ponto que o líder precisa aprender. Você vai contratar uma pessoa extremamente boa de serviço, mas ela não vai vir 100% qualificada. E na hora da contratação, você precisa entender que você tem que ter um job description, uma descrição de cargo bem feita, onde eu sei quais são as competências daquela pessoa, as competências técnicas que eu preciso dela e competências comportamentais, o que que essa pessoa precisa fazer e indicadores que ela vai ter que entregar. Então, de uma forma geral, eu preciso trabalhar esses temas no dia a dia com ela e preciso ajudá-la a desenvolver. Lembrando que a gente desenvolve muito mais aprendendo com os outros, né? Às vezes a gente fala assim, compartilhar, trocar experiência. Isso que a gente está fazendo aqui é um compartilhamento. A gente aprende muito com isso. Só que na prática é absurdamente maior. Quando você pratica aquilo, exerce e ainda assim compartilha, você muda o jogo. Boa, muito legal. Wendel, essa é para você, hein? Porque você lida todo dia com a equipe Supra e lida também com a visão financeira do empresário, né? E muitas vezes o empresário chega para gente e tem empresário que gosta muito do comercial, tem empresário que é extremamente comercial, o foco dele é atuar nas vendas, e abandona completamente o financeiro, porque tem um perfil de liderança mais enérgico, né? E ele gosta da rua, gosta do campo. E tem um empresário que já é diferente, é o empresário que já gosta das finanças, e ele abandona a gente, abandona a rua e terceiriza completamente esse modelo de motivar, trabalhar com equipe, e ele fica sempre ali atrás realmente dos KPIs e dos OKRs, né, vamos dizer assim. Traz pra gente, Wender, qual é o meio termo? Quando eu sou um empresário que gosto muito dos números, o que eu tenho que fazer para começar a ter um contato maior com o comercial ou vice-versa? Quando eu gosto muito do comercial, o que eu tenho que fazer para ter um contato maior com os números? É sensacional a pergunta, William. Vamos lá. Primeiro, o que eu acho que não tem discussão aqui entre nós é a principal área da empresa sempre vai ser vendas, não é operação. Há quem diga que é operação, mas não é. Você pode vender sem ter o produto e comprar depois. Agora, se você produz alguma coisa e não vende, não existe empresa, né? Negócio existe com transação. Então, a principal área da empresa é vendas, segunda principal, operação e terceira principal, as demais áreas de suporte ali, né? Como finanças, gestão de pessoas. O empresário, ele precisa se formar cada vez mais para ter uma visão estratégica e saber conectar os pontos. Então, o tempo todo ele tem que estar evoluindo. E evoluir significa sair da zona de conforto. O tempo inteiro. Então, se a minha zona de conforto, o que eu domino, o jogo que eu gosto de jogar é o financeiro, peraí, deixa eu entender de vendas. Deixa eu também trabalhar vendas. Obviamente que eu vou performar melhor ali no financeiro, mas também precisa entender, saber conectar os pontos. Gestão de pessoas, também a pessoa precisa se formar. Então, o empresário, CEO, o diretor, ele precisa cada vez ter um perfil mais completo, com uma visão mais estratégica, mais holística, conecta os pontos. Mas um ponto interessante que eu vejo vende-se muita coisa mentirosa na internet. E uma das coisas é empresa autogerenciável. À medida que você fala muito isso, inclusive a gente fala, mas com muito cuidado nas palavras, mas à medida que você reforça muito isso, o que o empresário entende? Vou preparar uma empresa, a empresa vai ser autogerenciável, vou tirar um mês de férias e vai estar tudo rodando redondo. Não é bem assim, as coisas não funcionam na prática assim. Empresa todo dia tem desafio, tem novidades, coisas internas e externas, enfim. Por mais que você prepare a sua liderança. E eu acho que um ponto importante é
o empresário ele precisa ter braço direito, ele precisa ter braço esquerdo. Por quê? Porque por mais que ele se forme, por mais que ele tenha uma amplitude de conhecimentos e habilidades, ele não vai ser perfeito. Então ele vai precisar ter a pessoa, se ele é do financeiro, alguém do comercial do lado, alguém da operação do lado. Eu sinto muita pena do empresário quando fala assim: eu não tenho nenhum sócio. E aí você fala: poxa, mas então você tem um diretor lá, seu braço direito. Não, também não tenho. E você fala: cara, mas e aí, como é que tá? Ah, eu chego na empresa 7 da manhã, 7h30, saio às 10 da noite. Você fala: cara, não funciona. Por quê? Porque uma pessoa só, né, uma andorinha só não faz verão, uma pessoa só não consegue mudar. Então, assim, eu acho que são dois aspectos nessa resposta. O empresário, o diretor, ele precisa ter uma amplitude grande e outra, ele precisa ter braço direito, ele precisa ter braço esquerdo, ele precisa ter sócio ou bons diretores e líderes. Excelente, excelente. Gostei muito da resposta e vou trazer uma agora para a Cíntia em cima dessa questão do autogerenciável, Cíntia. Hoje, né, até é um jargão de algumas consultorias que trazem a visão. Você tem que sair do operacional e ir para o estratégico, você tem que sair do operacional e vir gerenciar a sua empresa. E a gente sabe que existem, né, as três áreas: estratégico, tático e operacional. Só que muitos líderes podem achar que isso só serve para empresa grande. Ah, não, a minha empresa eu tenho 10 colaboradores, eu faturo 150, 200 mil reais por mês. A minha empresa não cabe isso. Eu tenho que ser estratégico, eu tenho que ser tático, eu tenho que ser operacional. Eu não concordo. Eu entendo que o líder ele pode navegar nos três, mas ele precisa ter pessoas do operacional, ter pessoas do tático, mas ele principalmente precisa ser do estratégico. Qual é a sua visão, Cíntia? Pode falar contra mim, viu? Não precisa de concordar comigo, não. Vamos lá. O líder, ele não pode centralizar. O que a gente mais vê são líderes centralizando todas as atividades, sejam operacionais, táticas, e quase não resta nada para o estratégico. O líder, quando ele está no operacional, ele deixa de ter iniciativas estratégicas, de avaliar o mercado, de identificar oportunidades. Ele está tão preso no operacional que ele não consegue ter essa visão de crescimento, essa visão de expansão. Ele não tem o olhar para a capacitação do time, para as pessoas que realmente têm potencial para estar em cargos e níveis mais elevados, porque ele centraliza, está tudo na mão dele. Agora, o líder que tem aí um posicionamento estratégico, ele não desfaz da operação, porque operacional e operação são coisas diferentes. Estar na operação não significa ser operacional. O líder que está na operação significa que ele está conhecendo o seu time, ele está acompanhando resultados, ele está entendendo se o time está no caminho certo, se as pessoas estão alinhadas com as expectativas que a empresa tem. Então, ele não é aquele líder que está sentado atrás de uma mesa, só ditando as regras, talvez muitas sem coerência nenhuma, porque não conhece a operação. Mas é aquele líder que não põe a mão na massa, ele precisa que seja feito, não é feito por ele, mas ele acompanha, ele lidera, ele vê se os resultados realmente estão compatíveis, se tem pessoas que podem produzir mais, se tem pessoas que estão produzindo menos, se as pessoas estão nos locais certos. Então o líder, ele precisa ter esse olhar, ele precisa estar no estratégico, e estar no estratégico é conhecer bem quem tem potencial para estar no tático, como as pessoas estão operando e como são os resultados, né? Como os resultados estão acontecendo. Então, é uma junção dos três, né? Legal, muito Então, bom. Gostei disso. Acho que realmente, né, a questão do gestão do tempo é gestão de prioridades. Muitas pessoas estão afundadas em atividades e não gerenciando as suas prioridades. E quando você começa a gerenciar as suas prioridades, onde eu tenho que ter prioridades estratégicas, prioridades táticas e também operacionais, eu consigo ser produtivo e consigo mensurar a qualidade do meu trabalho. E aí, Igor, quero, para a gente caminhar para o final, finalizar essa pergunta com você, para você trazer para nós uma visão sobre a percepção do empresário que está hoje afogado dentro de um mundo de atividades. Que tipo de ferramenta você sugeriria para esse empresário para que ele pudesse mensurar o grau de prioridade que ele tem hoje a exercer e realmente parar de ficar afundado em atividades? Porque ele chega no final do dia achando que é produtivo, mas ele não realizou
nada, nada que gerasse resultado efetivo para o negócio dele. William, esse ponto, cara, é um ponto que tem aparecido muito no dia a dia nosso, e acredito que a maioria das empresas passam por isso. E é uma discussão que eu estou tendo com líderes sobre isso. Tudo virou culpa da gestão do tempo. Cara, gestão do tempo, gestão do tempo. Óbvio que vai ter problema na gestão do tempo. O cara não delega, o cara não desenvolve o time, o cara não dá feedback, o cara não cria momentos de rituais de gestão com o time para compartilhar a estratégia, desdobrar a estratégia, traduzir a estratégia para a base. Nada disso é feito. Aí, no final do dia, o cara fala assim: cara, não sei gerir meu tempo. Tá errado, cara, tá errado. São coisas simples, a gente não precisa complicar. Quem está assistindo a gente, você que está assistindo a gente, você vai fazer o básico, você vai pegar uma folha de papel, um quadro branco, vai lá, escreve suas atividades. Primeira coisa, o que é que você não deveria estar fazendo ali? Pronto, pega aquilo, capacita alguém e delega. Porque a gente ainda aprendeu que a gente é insubstituível para tudo. E aí o dono acaba centralizando tudo. Tem N ferramentas, mas a que mais funciona, faz uma listinha, olha o que serve, o que não serve e começa a delegar e transformar isso em ação. Porque as pessoas estão muito presas nisso. E isso é um problema que vai gerando uma bola de neve. E isso, William, é tão grave, né, que a gente percebe pessoas indo embora, porque não têm oportunidade de crescer, não visualizam ali oportunidade de assumir novas responsabilidades. Porque o líder, ele prende a pessoa naquele processo, somente naquele processo, ele capita para ele todas as responsabilidades, não consegue delegar e impede as pessoas de se desenvolverem. Então a pessoa não vê ali um potencial de crescimento, de assumir novas responsabilidades e acaba optando em procurar uma outra oportunidade de trabalho e por isso também que muitas pessoas vão embora, né, por conta mais da liderança do que do CNPJ, é mais por conta do CPF. Então o líder despreparado, ele acaba, não retendo talentos, não acaba trazendo os resultados necessários, centraliza, fica cansado e não consegue chegar aí no seu melhor resultado. Um líder, ele precisa desenvolver times para ser melhor do que eles. Acho que tem um ponto que eu queria completar aqui sobre delegação. Foi sempre um grande desafio da minha vida e ainda não é natural da minha parte, né? Mas eu venho aprendendo muito, principalmente com o Igor nos últimos anos, que sempre me chamou atenção. Qual que é o ponto? Pensar o que eu posso delegar. A pessoa normalmente ela vai pensar que não pode delegar nada, porque ela fala: olha, isso aqui eu faço melhor do que aquele colaborador. Por exemplo, comercial. Ah, não, mas o financeiro eu também faço melhor. A operação também faço melhor. Óbvio, você tem mais vivência, você tem mais idade, você fundou a empresa, você sabe cada detalhe da empresa, é lógico que você vai fazer melhor que o colaborador. Ele está se formando. Mas se você faz nota 9 ou nota 10 e o colaborador vai fazer nota 7, arruma 3 de nota 7 e vai fazer o estratégico, vai fazer o que agrega mais de valor, sabe? Eu acho que a grande dor é: ah, mas vai ter erro. Poxa, é o que a Cintia falou, para formar a pessoa, tem que permitir que a pessoa, inclusive, erre, né? Então, assim, cair a qualidade ao delegar, você tem que estar ok. Poxa, o financeiro, ah, não, hoje eu concentro o financeiro da minha empresa em mim. Não, peraí, deixa eu passar aqui para um assistente, para um analista, diminuir um pouco a qualidade, ter alguma chance de errar, vai acontecer fatalmente, mas aquela pessoa vai se formar, em algum momento ela vai estar tão boa ou até melhor do que você. Então, é dolorido você delegar, mas mais dolorido é a empresa não crescer. Eu acho que esse é o ponto-chave. É, a empresa que não cresce, Morre. 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 Riquíssimo, riquíssimo esse conteúdo, muito legal os temas que foram trazidos aqui. A gente pode dizer que com o que vocês trouxeram para nós, que além de gerir o tempo, o líder tem que gerir o ego, porque senão esse ego mata a operação e limita o crescimento da empresa. E esse foi mais um podcast de Gestão em Ação. Agradeço a presença da Cíntia, do Igor, do Endel. Nós estivemos aqui hoje. Você continue acompanhando os canais da Supra no YouTube, no Instagram, para que você continue tendo mais conteúdos relevantes para a sua empresa. Leve isso para a sua empresa, aplique essas ferramentas no seu negócio, que eu tenho certeza que o próximo nível vai chegar. E se não chegar, chame a Supra. Estamos aqui para te ajudar.